Vamos começar as mesas agora da tarde. São 2 mesas. E a primeira começa com a professora Rosângela Leotti, coordenadora do GIP. Eu não aguento esse jeito. E ela vai se apresentar também. Pronto. 20 minutos, tá, Rô? Ela está me provocando. Sempre dá certo. Ela me provoca e eu passo do tempo. Bom, antes de mais nada, eu queria muito parabenizar a Silvia e toda a sua equipe pela organização incrível que a gente teve aqui, a possibilidade de trazer pessoas tão importantes para a nossa área de pesquisa, né? E eu vou tentar colocar isso aqui, porque isso está me irritando profundamente, eu não consigo... Não consigo fechar. Bom, ó, desconta esses minutinhos aí, tá? Tá marcando? Acho que eu coloquei o negócio ao contrário. Vocês estão me ouvindo? Então, eu queria agradecer e parabenizar. Eu acho que esse evento fica cada vez mais maduro, cada vez mais dentro daquilo que a gente está esperando como pesquisa na área de arte, ciência e tecnologia. Então, estou muito feliz com o crescimento dos grupos e tenho medo de, no ano que vem, não conseguir continuar nessa sequência, porque no ano que vem acontece na Unesp, sob minha organização, e isso pode ser um calcanhar de Aquiles, né? Então, queria dizer também que é problemático começar a falar, depois de pessoas que tiveram uma fala tão bacana, como de manhã e como agora, o nosso convidado, o Kiel, que eu não consigo dizer o nome nunca, e agradeço porque foi bastante ligado mesmo ao tudo que nós falamos. Por outro lado, é muito bom falar depois de gente tão bacana, porque aí vocês estão contaminados por aquelas visões tão claras e tão bacanas da nossa área e não vão nem prestar atenção no que eu estou falando. Aí não tem problema. Eu posso falar o que eu quiser, né? Então, eu espero que comece a acontecer a apresentação. O título da minha fala vocês já viram, não é? E eu estou falando basicamente, assim, encaminhando um discurso com base na neurociência para falar de multimodalidade e multissensorialidade, mas assim, com um foco muito grande em todos os aspectos que gerem esse relacionar-se com a obra, mas eu tive que partir da percepção, né? Essa é uma pesquisa que já vem, pelo menos há 12 anos, né, que eu venho desenvolvendo esse apanhado relacionado às questões do cérebro, né? Primeiro, as questões relacionadas ao conhecimento do cérebro, depois dos processos mentais, e aí estamos agora num momento onde trabalhamos com a questão da percepção. Quero dizer que esse estágio da pesquisa ele só poderia estar no ponto em que está pela colaboração dos membros do GIP, especialmente daqueles com quem eu tenho trabalhado muito mais aproximadamente, gerando realmente resultados de trabalho teórico em conjunto, que é a Usana Celeste, o Danilo Baraúna e também o Alexandre Siqueira, que vai falar depois para vocês também. Tá? Então, de forma que é um encaminhamento muito mais teórico que eu trago para vocês do que aquelas experiências práticas que fazem parte do meu histórico, mas que eu não vou me dedicar. Só para dizer, para colocar as pessoas ao par, eu trabalho com performance, vídeo, né, instalações interativas junto com o grupo SciArts, onde nós temos aqui quase todos, né? O Fernando vazou, e falta a Júlia Blumenstein, que não está trabalhando agora. Instalações interativas também relacionadas, aliás, efetuadas junto com outros participantes do GIP. A gente tem aqui um trabalho de instalação interativa, não vou me detalhar, não vou me ater sobre isso. Então, vou apresentar um preâmbulo, porque, assim, já como um tipo de... Vai cair? Vai cair, está errado. Não, assim que está errado. Pronto. Já para me posicionar um pouco em função daquilo que a gente falou de manhã e tudo mais, e um pouco relacionado à minha fala, à minha pergunta que a Silvia cortou. Então, eu estou aqui reclamando
e eu já falei 4 minutos e não disse nada. Então, como preâmbulo, eu diria o seguinte, que uma das nossas hipóteses é que isso, dentro desse grupo, desses 4 que fazem parte dos 30 e pouco membros do grupo de pesquisa, é que a combinação entre neurociência, semiótica, fenomenologia e psicologia da Gestalt, está faltando um T ali, poderão gerar uma forma transdisciplinar de entender a arte. Preciso deixar claro que nós descartamos aqui a neuroestética, e eu não vou falar das razões aqui, eu queria também ter falado isso de manhã quando o Fernando estava. O Raul está aqui, ele vai me odiar por isso, mas isso está sendo, isso eu disse junto com a Osana e o Danilo, num outro texto que nós publicamos, tanto na ANPAP, quanto um outro ainda que seguirá para o Artec, que já seguiu para o Artec lá em Portugal. Então, são essas 2 publicações onde a gente debate, critica o posicionamento do ZEC, e então, por isso que não estamos usando, né? Então, esse recorte seria uma coisa que se estenderia sobre as capacidades de construção do nosso existir, e não apenas para as questões da arte. A gente entende que aí, mais ou menos também como o Fernando tinha apontado de manhã, não é uma questão só da arte, né? Então, eu queria começar de verdade com essa frase: sem a subjetividade, o homem não estaria na Terra. Essa é uma fala do Damasio, por quem eu sou absolutamente apaixonada, desculpa, Milton, porque ela me chama para as questões todas que a gente vinha discutindo com relação ao problema da consciência e depois a percepção, né? Então, nós estamos usando, embora essa seja uma fala minha, o conceito de consciência baseado em 2 principais, principalmente em 2 neurocientistas, que é o Vilanur Ramachandran e o Antônio Damasio, né? Para o Antônio Damasio, existe uma coisa bastante interessante que responde a muitas dúvidas minhas, que é a ideia de uma espécie de camadas de consciência. Ele explica, eu vou mostrar depois, espero que fique claro, né? O que seria, então, a conscientização? Quer dizer, a conscientização seria estar ciente de algo. E aí começa o problema com relação à percepção, né? Então, assim, resumindo um pouco, o que eu estou entendendo por percepção, seria algo que chega aos nossos sentidos de modo que estejamos cientes desse acontecimento, né? Essa é uma visão muito padrão, né? Não tem nada de novo nessa questão. É só para dizer mais ou menos em que aspecto da percepção. Isso aqui está parecendo... Eu não vou dizer o que está parecendo, porque fica deselegante, né? Então, bom, quem seriam esses atores, né, nesse evento percepção? Eu entendo que haveria os sentidos, né, que a gente pode chamar de sensores, os estímulos, que a gente pode relacionar com a ideia de atuadores, e uma mente. Essa mente, de fato, nós não poderíamos chamar como operador de entradas e saídas. Então, vocês viram que aqui eu fiz uma metáfora com as interfaces físicas do computador, mas essa mente não está nessa relação. Bom, é muito difícil discutir o conceito de mente, não dá tempo para eu discutir aqui, mas só para tentar chegar onde é que eu estou pretendendo, né? Eu entendo o seguinte: em qualquer instância perceptiva, todos os nossos sentidos estão simultaneamente operando, estão simultaneamente ligados à percepção. Só que, é claro, todos os nossos sentidos disponíveis, o que significa que uma pessoa que tem problema de audição, ou de olfato, ou de visão, ela terá os outros sentidos disponíveis aí. Há uma... Eu não sei se é uma falácia ou se são pesquisas mesmo, porque tem tanta diversidade de abordagens sobre isso, e isso, na verdade, não estou interessada em pesquisar nesse momento, mas só para dizer que é muito grande a gama do entendimento do que seria esses receptores, né? Então, se encontra aspectos como 5
11, 12, 13 sentidos. Entre esses sentidos que se discute por aí, haveria a telepatia, temporalidade, espacialidade, cinetismo, conceitos diversificados de propriocepção, né, como se propriocepção fosse exclusivamente o senso de movimentar-se, e não é isso, é um de estar ciente, né, do nosso corpo num eixo de relacionamento com o espaço vivenciado e com a certeza que nós estamos ali, né? Então, eu não vou me ater sobre isso, porque, de fato, a coisa não tem um fecho, né? Então, eu estou propondo uma expressão que eu achei que seria o melhor para que eu pudesse dispor do meu pensamento para as pessoas, que é a ideia de processos ou de estados perceptivos. Seriam coisas diferentes, em momentos diferentes do processo de percepção, do processo geral da percepção, mas isso precisa outra discussão, que está num desses textos aí também. Então, onde é que eu estou focando? Nesse momento, o enfoque é na obra de arte. Por quê? Porque eu sou da área de arte, eu preciso recortar aí, o que não significa que esses elementos que eu estou tratando não seriam visíveis em qualquer outra experiência perceptiva, qualquer outra vivência, né? Então, vamos falar da constituição da obra. A gente pode pensar a constituição da obra numa espécie de metáfora de camadas, né? Então, essas camadas envolveriam a obra, pensando a obra aí como estática, dinâmica ou mista, também mística, vai, como individual ou coletiva, como em processo, finalizada ou processual, quer dizer, a obra processual para mim é uma coisa diferente do que o processo da obra, e acho que para vocês também, como uma obra consagrada ou desconhecida, com materialidades infinitas, quer dizer, eu não sei, o âmbito de utilização da materialidade para o artista é infinito. Então, eu posso tanto estar lidando com uma pintura, quanto estar lidando com uma instalação altamente... Como é que chama essa coisa? Interativa, não é essa palavra que eu queria, né? Vamos tratar também de uma autoria, quer dizer, a autoria está aí nessas camadas, que poderá sim, ser individual, compartilhada ou não assumida, né? O artista pode dizer assim, não estou fazendo nada, nem se tratar como propositor, nem assinar, né? Então, nem se chamar de artista também, né? Agora tem um cara que é chamado percebedor. Esse percebedor é obrigatoriamente individual. Não importa quantas pessoas estejam naquele espaço vivenciado, eu não posso compartilhar a minha percepção. Eu posso compartilhar sensações e sentimentos, sentimentos que vêm a partir dessas sensações, mas de maneira nenhuma eu posso compartilhar a minha percepção. Tudo que for estratégia para compartilhar a percepção será sempre uma linguagem que se refere a um estado que está anterior a essa possibilidade de organizar informação para passar para o outro, né? Então, por isso, o percebedor é individual. A metáfora da matriótica, né, onde eu teria várias relações cada vez mais amplas dentro dessas ligações, que, na verdade, seriam camadas quase que sobrepostas, né? Essa metáfora, eu teria o percebedor como alguém que está ali, no centro dessa gama de acontecimentos, né? E a outra metáfora, que é da rede complexa, que é onde eu acho que a gente poderia identificar muito mais essa situação, essa relação entre esses eventos ligados à percepção, que é a da rede complexa, que está alinhado também a uma das linhas, um dos embasamentos do nosso projeto de pesquisa, que é as teorias da complexidade, onde, na verdade, tudo está tendente a, de alguma maneira, se conectar e emergir situações que poderão ser situações, outros eventos perceptivos que gerarão outras condições, né? Então, que condições são essas? Eu estou pensando que os processos perceptivos relacionados à arte, mas não só à arte, têm sido tratado de uma maneira não clara para mim. O que eu quero dizer é que a percepção também acontece no artista ao realizar a obra. E eu tenho tido, assim, muita dificuldade de encontrar
literatura que pense nesse aspecto também. Quer dizer, o produzir da obra, a criação, a produção da obra, ela se dá por processos perceptivos, tanto quanto a percepção que é feita dessa produção ao ser dada a um outro percebedor, um percebedor estranho, né, que vem para ler a obra. Então, o primeiro ledor, digamos assim, da obra seria realmente o artista. Ele faz, olha, até que ele tenha realmente decidido que aquela obra será colocada em contato com o outro, mesmo que essa obra seja do tipo processual. Quer dizer, há como a experiência de trabalho do Kiel, né? É assim que fala, né? Que é ó, gostou? Que é uma experiência de um grupo fazendo inter-relações, e dessas inter-relações criando por estados perceptivos que lhes são próprios e colocando o resultado dessa experiência, dessa vivência, a serviço de um construto maior que é a obra. Então, na minha conta eu tenho mais um. Então, o que seria, como é que se daria essa percepção? Como é que eu posso dizer que, então, eu tenho vários estados de relação com a coisa, conforme eu disse antes, o artista também está fazendo esse processo de percepção, né? Damasio, Ramachandran também e o Dennett falam de uma coisa chamada qualia. Qualia é um conceito que vem da filosofia, né, que vem do latim, onde ele se refere a uma essência da coisa, né? E os neurocientistas estão acatando esse conceito de qualia para dizer que ele é algo que está antes da sensação, né? A sensação seria uma coisa absolutamente aceita pela psicologia cognitiva, né? E onde, tudo bem, a primeira coisa que se teria é a sensação. Para os neurocientistas, não. A sensação já é um estado, né? Um segundo que só é possível a partir dessa existência, dessa essência. Essa essência de qualia que eu posso dizer que estaria num segundo momento, que depois eu vou explicar com relação ao inconsciente, né? Então, aparece a sensação. A sensação é algo que se organiza para fazer com que eu me envolva. Estou passando no metrô e tenho a sensação de que vi um quadro do lado. Eu olho para esse quadro. No momento em que eu olho para esse quadro, eu estou no processo de me envolver. No momento que eu me envolvo com esse quadro, eu realizei a conscientização. Seria esses níveis interrelacionados, então, que se poderia dizer que é a percepção. E, para mim, os processos perceptivos seriam todos os subeventos que aconteceriam aí para formatar essa coisa chamada sensação, percepção, né? Então, se a gente fosse ainda conseguir criar outras camadas, eu coloquei um nível 0, que seria o nível do inconsciente. Tempo. Essas organizações que eu estou fazendo são apreensões que eu tenho tido, mas não tem um referente imediato de um ou outro teórico. Eu estou pegando o que, para mim, faz sentido num, juntando com o que faz sentido no outro, e tentando criar uma resposta plausível, porque em todas as que eu vejo sempre parece que uma lacuna. Então, estou tentando buscar essa resposta plausível. É um projeto em andamento, então, por favor, não estou declarando ciência total disso, mas tenho quase certeza que é assim que eu assumo, né? Então, esse nível anterior seria um nível do inconsciente, que, para Damasio, na verdade, são dois tipos de inconscientes. Não é o mesmo inconsciente freudiano. Haveria um inconsciente cognitivo e haveria um inconsciente cognitivo e um inconsciente no nível do DNA. Né? Quer dizer, a gente traz certas estruturas a partir do DNA que conformam uma estrutura inconsciente que é capaz de nos de associar aquilo que nós construímos em termos de cognitivo para fazer todo o subconsciente, a subjetividade aparecer. Então, a gente poderia dizer que o qualia estaria mais ou menos no nível da subjetividade, e que seria esse o primeiro estado da consciência. O qualia não se percebe.
Para o Damasio, nós temos várias camadas de consciência, né? Então, a segunda camada de consciência estaria para a sensação, o terceiro para o envolvimento e o quarto para a conscientização. Se nós quiséssemos ligar com a teoria semiótica, nós poderíamos dizer que isso é um evento continuado, a percepção gera qualias, que geram sensações e que possivelmente vão gerar outros estados perceptivos, certo? Não, ainda tem. Então, se ligássemos à teoria semiótica, seria realmente um contínuo de eventos, né? Onde a gente poderia juntar para a primeira idade o 1 e o 2, e aí depois separar, e a Silvia poderia me dizer se eu estou errado ou não, mas eu não quero saber agora. Então, em suma, a experiência do perceber comporia a vivência. Essa vivência criaria memórias que poderiam oferecer o aparecimento de novos qualias para que esse processo perceptivo se continuasse. Ou seja, o estar no mundo não acontece sem percepção, mas há camadas de percepção das quais a gente simplesmente não se dá conta, porque são percepções que o corpo tem num nível abaixo da consciência, abaixo de uma camada principal de consciência. O Damasio distingue pelo menos 3 tipos, onde o principal é aquele foco. Então, agora, por exemplo, eu estou consciente de que eu estou falando e o tempo está passando e a Silvia está me olhando. Porém, eu sei também que ele está tirando fotografia, que ela está com a mão aqui, que ele está com a mão ali. Por quê? Porque eu mudei o foco. Mas, obviamente, o meu corpo está sentindo conscientemente a existência de um calor desgraçado, que eu estou quase derretendo aqui, da presença das pessoas, do barulho do ventilador, do ar-condicionado, tudo isso está aqui. É quando eu vou mudando de foco que eu vou criando essa camada superior da consciência, né? Então, isso estou explicando para o Damasio. Ora, se a percepção se dá por essa diversidade de estados de consciência, de conscientização, né? E eu posso dizer que dentro de uma instalação interativa, todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui de percepção desse lugar, essas experiências estariam numa instalação interativa onde a gente pode dizer que há multimodalidade. Que é essa multimodalidade? Multimodalidade de estímulos que são oferecidos à percepção de quem penetra no espaço instalativo, né? São oferecidos, não quer dizer que a pessoa perceberá. E há outros estímulos que estão ali e que ninguém se deu conta. O cara que fez a instalação não se deu conta, por exemplo, que o carpete ia ser mais duro, e aí a pessoa caminha e sente o carpete, que foi colocado para minimizar ruído, como uma coisa dura embaixo do seu pé. Isso não foi previsto, mas isso vai ser uma modalidade de estímulo. Esse estímulo poderá gerar multissensorialidade. O que seria a multissensorialidade? Um conjunto de diversos estados perceptivos simultâneos ou, assim, muito aproximados, onde eu respondo naquele momento a todos os estímulos, ou uma grande quantidade de estímulos que estão naquele evento interativo. Isso, claro, aconteceria em qualquer lugar do mundo. Não confundir com sinestesia. Minha visão de sinestesia é muito, muito diferente. Eu discorro isso em outro artigo, não vou entrar nessa questão. Estou entendendo como multissensorialidade a possibilidade de acionar vários estímulos, de acionar vários sensores mesmo para sinestetas. Na minha cabeça, a sinestesia está na mente do camarada que percebe, né? Então, a multissensorialidade dirigiria, a multimodalidade dirigiria a multissensorialidade, e tudo isso acontece por estados perceptivos completamente diversos, mas que podem ser unidos dependendo da capacidade perceptiva do indivíduo que ali percebe numa condição única, própria, relativa a todo o estado cognitivo, como é que chama isso? Psicológico, biopsicológico, naquele momento, porque quando ele entrar de novo nessa instalação vai ser outro.
Acho que é isso, acho que eu passei só 3 minutos. Obrigada. Luísa Paraguai, eu estou aqui como pesquisadora do grupo Realidades, né? Estou aqui fresquinha, apesar de conhecidas de longas datas com a Silvia, agora a gente está aí trabalhando juntas no grupo, né? E também estou na Anhembi Morumbi, no grupo Sense Design Lab, onde eu estou desenvolvendo parte da minha pesquisa também. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é sobre um trabalho específico, mais recente, não tão recente, o Immobilities, onde eu quero colocar esse lugar hoje do meu processo de criação que articula dados, né? E aí eu, enquanto criadora, né, passo a me valer de dados que estão, logicamente, em redes, né? Então, essa ideia de conectar distintas redes, distintos dados, e dessa articulação e desse processo pensar em modos de expressão. Então, essa ideia de rede, ela vem contextualizar a minha pesquisa e a minha produção mais recente, né? Então, ela tem um caráter técnico, é claro, ela tem atributos, tem protocolos e tem esse caráter de troca dialógico das redes sociais. E essa configuração, né, ela vem, então, protocolar uma realidade que ora se instala no contexto digital, ora se instala no ambiente físico e vai conformar, então, esse ambiente onde eu vou estar, enquanto artista, criando. Tá? Eu trago para exemplificar bem essa condição, esse projeto que não é meu, é o Watch Dogs VR Data, né? E que ele, deixa eu começar a sambar aqui, ele parte de um jogo, né? Ele vem de um jogo ficcional, de uma narrativa ficcional, já dançou ali, né? Vocês não estão vendo nada, então eu vou voltar para o meu... Não é aqui. Sorry. Não adianta eu mostrar na internet, aí eu saio, né? Então, ele, na verdade, ele é um mapeamento de distintas naturezas de rede, né? Ele desde redes mobile, redes do Twitter, redes do Facebook, redes do transporte, então ele vai mapear ônibus, metrôs, ele vai mapear estações de bicicleta, então ele passa a fornecer, né, para usuários, para os artistas, esses dados e que vão, então, numa apropriação bem subjetiva, validar, então, a minha experiência. Tá? Então, esse Watch Dogs, ele, depois vocês podem entrar, ele apresenta dados. Tá? Os dados que estão abertos, quer dizer, o perfil do Facebook que permite que você seja monitorada por um bot, mas o perfil que é fechado, ele não vai ter acesso, né? E outros dados de câmeras de vigilância. Então, ele monitora essas 3 cidades, Londres, Paris e Berlim. Bom, então eu tenho essa ideia de que, enquanto artista e criadora, eu vou me valer desses dados e articulá-las a partir da ideia de diagrama, né? Então, eu vou ir buscar o Vassão, que vai buscar o Alexander, para pensar, e aí a gente for, historicamente, vai buscar aí o Guy Debord, para pensar essa leitura dos dados que são fornecidos pelo ambiente, e a gente, enquanto artista, vai se mapeando e encontrando modos de expressão a partir desses dados. E aí é um diagrama, né, que vem, na verdade, formular
essa minha construção, formular essa minha expressão. E aí, então, eu poderia dizer que ele potencializa, né, pensar de forma diagramática potencializa a criação de outras realidades perceptivas. Então, o pattern é um elemento, eu posso dizer, um keyword, uma chave para pensar a produção de diagramas e para pensar essa forma de criação. O pattern não como um módulo repetitivo visual, mas o pattern como um nível de abstração que, portanto, ele cabe dentro dele a ideia de ser flexível, de contemplar variação, contemplar simetria, e ele vai codificar e decodificar a minha forma de expressão, tá? O Alexander, ele vai colocar esse termo, né, o diagrama construtivo, para pensar então como esse articulador, uma abstração que articula o contexto, um modo de uso, articula uma materialidade para pensar numa forma, né, para que a forma possa ser evocada a partir desse pensamento, né. Tem um outro também, o autor, o Manovich, que vai falar desse Media Visualization, do Metamedium, como esse lugar aí, já olhando bem para onde eu vou mostrar o meu trabalho, né? Para esse lugar dentro do contexto digital, que vai se valer de dados, então, e pensar que esse dado, dentro de uma linguagem escolhida, ele equaciona e formula a maneira de me expressar. Bom, eu vou dar um exemplo antes de falar do meu trabalho, que é esse The Invisible Shapes of Things, que é um trabalho desse grupo Articon de 95 a 2007, né? Eles fazem, na verdade, uma produção em distintas materialidades, sempre articulando dados e o espaço urbano. Eles, no primeiro momento, vão trabalhar, então, com esse tipo de expressão visual que vocês estão vendo, que é a criação de um objeto 3D digital, onde o que formula e configura essa forma são parâmetros que eles identificam na captura de determinada modos de câmera, comportamento do leitor de um determinado lugar em Berlim. Então, eles vão parametrizar a captura de um espaço lá em Berlim, e essa captura, eles identificam padrões, patterns, através de parâmetros, que aí eles falam movimento de câmera, se é pan, se é zoom in, se é zoom out, o movimento desse indivíduo que está capturando, né? E esses parâmetros são formulados para pensarem a imagem, para pensarem, não na imagem, para pensarem a fórmula, né? Então, esses parâmetros, eles formulam, eles criam estruturas que geram formas. Então, essa é a ideia do pattern como formulação. Num segundo momento, eles vão criar realidades aumentadas desse mesmo processo. Então, se antes era a captura de imagem, fica difícil não ver, né? Aí eu tinha que sair daqui para mostrar. Aí eu posso mostrar um vídeo rapidinho. Não sei se vocês conhecem, né? Então é isso. Você percebe que a forma, ela se apresenta a partir de parâmetros que foram identificados, né, pelo grupo, como parâmetros que formulam e estruturam a forma. E esses parâmetros são dados, no caso, parâmetros de captura do vídeo. Aqui já é o outro momento do 3D, onde você vê e conforma, né, a sua leitura dentro dessa realidade aumentada, quanto fora da espacialidade, né, da cena física também. Então, lá vou eu para o meu... Já vou perder a cola, já não me...
já relaxei, não vou... E aí, eles, num terceiro momento, eles vão para a materialidade física. Então, é aquilo que eu estava dizendo no início, que se eu vou trabalhar com abstrações, com formulações, e o pattern nesse sentido, essa apresentação e construção da forma, ela está alinhada e extremamente imbricada com essa materialidade que é característica da linguagem, né, a qual eu escolho para me expressar. Bom, então tenho esse texto da Catherine Hayles, onde ela faz justamente dizer para a gente que essa instância do digital, ele também pode ser percebido como uma metáfora material por conta de uma inscrição, de uma marca que é dada pela polaridade elétrica. Então, se antes na pintura eu tinha um rastro do pigmento em determinado suporte, hoje no digital eu tenho uma materialidade que se dá pelo rastro, né, da polaridade na figura, né, na imagem digital, seja ela vetorizada ou bitmap, né? Eu consigo traduzi-la para uma polaridade elétrica. Então, eu estou assumindo essa composição plástica como essa possibilidade de expressão da própria linguagem, né, da própria força da forma que é dada pela ideia de pattern, que é dada pela ideia de formulação. E aí existe a possibilidade, né, da invenção de objetos, como é o caso do trabalho do grupo Articon. Aí, para fechar essa proposição, eu trago o meu trabalho, que é o E-Mobility. Eu vou mostrar o vídeo e ele acontece porque eu faço aí esse percurso, moro em Campinas e trabalho em São Paulo, então essa condição em trânsito, né, me fez parar para pensar. O Paulo Costa, que é o artista que trabalha junto comigo nesse trabalho e trabalha comigo nesse projeto e programou junto comigo o Processing, ele também tem esse deslocamento. Então a gente começou a perceber e a querer discutir o quê? Que a dinâmica, né, e o meu trânsito entre essas duas cidades, ela formulava a minha percepção do entorno, do espaço. Na medida que eu ficava parada dentro do tráfego ou se eu conseguia, né, em 15 minutos chegar no meu lugar. Então o que a gente começou trazendo a ideia desse pattern, que é formulação, que é codificação. A gente foi buscar em base de dados, que são em câmeras que monitoram o tráfego, esse pattern que é dado da velocidade. Então, o que implicava na minha transformação de percepção do espaço em torno era justamente a minha velocidade de percorrer a marginal. Então, a gente tem uma biblioteca no Processing, o Blobs, que ele consegue identificar esse deslocamento, né, espaço e tempo. Eu tenho a velocidade, e essa velocidade, ela implicou em quê? Implicou num parâmetro que vai mobilizar a minha expressão, que é dada pelaquela imagem. Então, a gente dividiu as imagens, que são fotografias minhas e do Paulo, e essa imagem ela é reordenada por essa ideia de que eu parametrizo a partir de dados que condicionam, né, o meu deslocamento no espaço físico, e essa parametrização ela formula, na medida que eu, enquanto criador, programo a minha forma, né? Ela conforma e deforma a minha forma, que é a imagem que a gente fotografa. E a ideia do grafo, né, de tentar, na verdade, ordenar esses diagramas. Eu acho que ambas as duas imagens, elas são diagramas de dimensões distintas, né? Mas elas trazem essa ideia, então, de formulação, de pattern, como o norteador da minha expressão, tá? E aí, para fechar, estou aí rápida, perfeita, enfim. A ideia, então, de que esse artefato, né, que se dá
a partir desse processo que articula hoje na minha produção dados disponíveis que, num certo sentido, eles colocam formas de acesso do espaço urbano, e eu, enquanto criadora, vou identificar patterns, vou identificar formulações que irão conformar a minha forma, né? E, portanto, constituir aí a minha produção. É isso. Boa tarde. A Rosângela falou sobre o alto nível das apresentações e tal, e depois fez uma apresentação brilhante, me deixando numa situação mais complicada ainda, né? Obrigado, Rosângela, onde você estiver. E depois a Luísa fez essa apresentação também muito legal. E agora, bom, vem a minha. Eu sou, no mesmo momento que eu entrei no pós-doutorado, eu passei num concurso público para a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, estou numa fase bem inicial da pesquisa. Minha pesquisa basicamente está sendo entender as pesquisas do grupo e tal. Mas vamos lá, é um trabalho em progresso, né, como todos esses, nesse amplo território, né, que a gente chama, que acontece um contato, às vezes tenso, né, entre ciência e arte. Mais especificamente, eu me volto às questões que dizem respeito a problemas de epistemologia, no contato entre esses territórios do saber e do fazer, da ciência e da arte. A tecnologia ela é subjacente a essa pesquisa na medida em que ela interfere decisivamente nos trabalhos de alguns dos pesquisadores com os quais dialogo. Essa pesquisa ela propõe, como eu disse, algumas reiterações e discussões de resultados, sempre provisórios, de outras pesquisas em andamento, como é o caso das investigações encaminhadas por Rosângela, Osana Celeste, Danilo Baraúna, e em torno das abordagens da neurociência sobre a percepção da obra de arte. A arte, na conceitualização dos últimos séculos, se sente melhor acolhida entre as humanidades, né? Nas universidades, na pesquisa, isso se comprova, nas publicações, atividades em geral, mas acredito ser ponto pacífico o fato da arte situar-se num território híbrido em que coexistem instâncias do saber, do fazer e do expressar, ainda que elas não sejam privilégios da arte. No caso dessa pesquisa, eu situo a ciência como ciência dura, né? A aparente polarização entre arte e ciência pode se dar por várias vias. Uma delas diz respeito ao sujeito e ao objeto de trabalho. Nas artes liga-se mais diretamente à cultura, nas ciências à natureza, caracterizando assim essa famosa dicotomia natureza-cultura. Uma outra diz respeito à relação entre o sujeito e seus objetos. Nas artes, essa relação tende a ser mais explicitamente subjetiva e menos suscetível à descrição e aferição. Nas ciências existe uma preocupação com a validação e aplicabilidade. Nas artes, a validação passa por processos mais explicitamente culturais. Cientistas buscam muito frequentemente generalidade e simplicidade de conclusões, enquanto artistas tendem a causas mais específicas em um certo padrão de complexidade de resultado. Jean-Pierre Changeux, ele fala da arte como que diz a respeito à busca de uma comunicação intersubjetiva, que implica motivações e emoções em harmonia com a razão, mas sem progresso evidente, em constante renovação. Bom, pode ser questionado essa caracterização, mas eu vou tocando essa apresentação. A ciência ela consagra-se a verdades objetivas, universais, que acarretam um progresso cumulativo do conhecimento, também questionável. Mas é interessante que o Changeux ele acredita que as funções cognitivas, em especial a consciência e a atividade artística, são associadas a um maior desenvolvimento de organização cerebral, que se manifesta principalmente pela expansão do córtex cerebral, particularmente nos córtices de associação pré-frontal, parieto-temporal e cingulado em relação estreita com o sistema límbico, que é aquele
que se liga a emoções e comportamentos sociais. O que é necessário para haver um trânsito interessante entre essas duas instâncias, arte e ciência? Ainda citando Changeux, ele acredita no seguinte, que é preciso desconstruir pressupostos ideológicos dos dois territórios, né? A dualidade corpo e mente deve ser superada como uma distinção arcaica, deve-se desamarrar a relação de causalidade entre organização neural e atividade que nela se manifesta por um processo de atualização de um comportamento definido. A oposição natureza e cultura, quer dizer, determinismo genético e aprendizagem, o cultural ele vem como uma consequência de uma plasticidade epigenética, e a natureza humana inclui essa abertura epigenética ao ambiente. E a oposição espiritual-material, as atividades espirituais, no sentido francês bem amplo, de atividades intelectuais, filosóficas, religiosas, estéticas, são manifestações da organização do nosso cérebro. A neuroestética surge, de certa forma, como uma das respostas possíveis, uma alternativa para se tecer um elo entre territórios em que ainda impera a cultura da mútua desconfiança, para usar uma expressão de Bill Seeley, um dos autores que fundamentam essa apresentação. Changeux, ele situa as bases da neuroestética nele mesmo, em Alexandre Luria, de 1967, e diz que a neuroestética visa consagrar esse percurso, levantando questões acerca das bases neurais, da contemplação da obra de arte, de sua criação, e, se possível, perseguir seu estudo científico. Para Vincent Bergeron, a neuroestética seria descobrir onde e como os diferentes componentes de nossas respostas estéticas são implementadas no cérebro. E Semir Zek, o criador do termo, em 2002, diz que neurocientistas no território da neuroestética querem saber o que os artistas têm a nos dizer através de suas obras no que diz respeito à exploração das capacidades e potenciais do cérebro visual. Zek ele entende a experiência visual de modo abrangente, envolvendo um conjunto de processamentos que o cérebro modula em várias partes do córtex cerebral. Cor, movimento, forma, profundidade são modulados em diferentes sistemas e ritmos. Ele apresenta também uma espécie de diálogo entre memórias de longo prazo e emoções. A função da arte seria... a arte funcionaria como uma extensão do chamado cérebro visual. O próprio cientista que consagra o termo também, no meu entender, eu acho que a Rosângela concordaria com isso, um detrator involuntário. Não é preciso muito tempo com contato com seus textos para perceber que alguns entendimentos são, no mínimo, suspeitos com relação à arte e à tarefa do artista. Então, no site que ele apresenta a neuroestética, ele questiona o porquê valorizarmos tanto a arte e por que ela está em toda parte, e diz que isso é discutido à exaustão, mas sem conclusão satisfatória. Então, de princípio, ele já denuncia um tipo de raciocínio impensável no âmbito filosófico, que é a busca por conclusões, por soluções conclusivas. Na estética, ele recorre frequentemente a Kant, né, que apresenta uma visão universal do belo. E Kant acredita que a diversidade das artes, por exemplo, provém de dados objetivos e assim constrói toda uma teoria de classificação das artes que atualmente é muito pouco considerada. Jean-Luc Nancy condena veementemente essa classificação kantiana das artes. Zek ele busca nos seus estudos chegar a resultados estáveis, constantes, e por isso a predileção por Kant, filósofo que tem uma visão mais estática da beleza. Cito ainda uma outra crítica apontada por Rosângela, Lozano e Danilo, em um texto que diz que muitos pesquisadores acham que Zek deixa à margem estímulos importantes como tatilidade, sonoridade e dimensão. Bill Seeley, pesquisador de ciências cognitivas e filosofia da arte e da mente, aponta para um problema de epistemologia no que diz respeito à neuroestética, pois parte-se de um entendimento de estética que é mais próximo à filosofia da arte,
questões de ordem semântica e ontológicas ligam-se com mais estreiteza à filosofia da arte, não à estética. E questões semânticas da obra de arte atuam com um papel regulatório no nível neurofisiológico que determina a qualidade estética do nosso engajamento artístico, segundo algumas pesquisas. Seeley diz que esse tipo de junção entre neurociência e estética reflete um viés ideológico em relação à natureza da arte. Além disso, a neuroestética exclui a estética que está fora da arte. Uma solução possível para esses impasses em relação à neuroestética, apresentado ainda por Seeley como sendo a neurociência cognitiva da arte. A ciência cognitiva é o estudo dos caminhos através dos quais os organismos adquirem, representam, manipulam e usam informações à produção de comportamento. As obras artísticas elas se apresentam como estímulos intencionalmente designados para induzir afetos e respostas cognitivas. Então a neurociência entra como uma ferramenta para modelar processos e comportamentos e pode ser usada para avaliar hipóteses sobre a natureza de nosso engajamento com obras de arte numa variedade de mídias e investigar a natureza da arte e da experiência estética. Seeley ele cita a base da neurociência cognitiva da arte, a chamada estética empírica, no ramo da psicologia experimental, que tem suas bases em uma figura curiosa chamada Gustav Fechner. E aí eu me lembrei de uma citação dele na minha tese, quando eu falava sobre analogia, vem de um texto de 1825, e ele diz: quando exprimimos alegria, produz-se uma extensão de todos os traços do rosto a partir dos olhos, enquanto para o sofrimento os traços se concentram em direção a eles. Quando exprimimos amor, todos os traços do rosto se estendem paralelamente à linha de ligação dos olhos e se alargam suavemente. Se for ódio ou cólera que os animam, eles se franzem todos em direção à linha central, de modo que as rugas horizontais da testa se chocam perpendicularmente à linha dos olhos. Disso podemos deduzir com certeza a expressão dos mesmos estados de alma nos anjos, supondo que essa expressão seja tão perfeita neles quanto lhes permite sua forma perfeita. Assim, a esfera de um anjo se dilatará em todos os pontos ao exprimir alegria, ao passo que se retrairá inversamente na expressão da dor. Para exprimir amor, ele se estenderá na forma de disco em direção a seu objeto, enquanto no ódio se estenderá como uma lança que se afasta de seu objeto. A cabeça do homem não é capaz dessas expressões porque ele representa apenas, por assim dizer, um anjo aleijado e em parte esclerosado. Por isso o homem busca exteriorizar melhor sua expressão com auxílio de todo o corpo. Na alegria, ele não se contém, salta em todas as direções. A dor o faz curvar-se sobre si mesmo. No amor, ele abre os braços para colher o objeto de seu desejo. No ódio, brande o punho cerrado e se lança com ímpeto para golpear o adversário. Com todos esses movimentos, o homem não está pronto para se tornar um anjo. Do livro da Anatomia Comparada dos Anjos, de 1825. Se por um lado ele descreve traços generalizantes de uma forma de expressar sentimentos, por outro, ele tece paralelismos com as mesmas formas nos anjos. Isso, de alguma maneira, leva um pouco de fantasia e observações que tendem a ser um pouco áridas. Mas é interessante que Fechner ele tem um pensamento que se baseia em teorias filosóficas monistas, que entendem cada sensação ela apresenta ela mesma uma unidade indivisível. A realidade não é dualista e sempre uma totalidade. E isso conflui na direção daquela quebra de dicotomias que foi colocada mais acima. A estética empírica ela estuda a natureza da beleza, estética, arte, produção artística, experiência estética e respostas da audiência para obras de arte em ampla gama de mídias. Atualmente existem alguns organismos dedicados a ela, alguns periódicos gerais e especializados. Então, eu coloquei ali três momentos dessa estética empírica.
o primeiro momento, esse de Fechner, ele não apresenta uma teoria geral da arte, mas sim ele estabelece certos princípios gerais, como da estética de fronteira, sobre duração mínima de estímulos, da repetição do cansaço, do meio estético, da conexão unificada do múltiplo, do contraste e da sequência estética. Depois de Fechner, houve reformulações desses princípios, como de Daniel Berline, e priorizou-se métodos experimentais, que não invalidam considerações da chamada estética especulativa, que é filosófica, e a excitação, os estímulos, eles viriam de 3 variáveis, de propriedades psicofísicas, ecológicas e da assemblagem. Nessa reformulação, ele abre espaço para novidade, para o grau de complexidade, de incerteza, de conflito e de ambiguidade. E uma terceira reformulação das teorias de Fechner vem com as teorias hierárquicas, que modelam o nosso engajamento com obras de arte num processo que envolve análise perceptiva, classificação implícita ou explícita, tomada de decisão e recompensa, e respostas afetivas. O interesse estético é visto como um produto de processamentos em vários estágios de processamento, né? No interior de um complexo e dinâmico sistema de entradas sensórias. A estética empírica, ela tem, então, essa importante posição no que se refere ao entendimento dos processos perceptivos, ainda que exista, do ponto de vista da epistemologia, algumas tensões interessantes. A partir desse entendimento da área, pode até mesmo situar a neuroestética como um ramo da estética empírica. No entanto, a essa altura da pesquisa, a neurociência cognitiva das artes tem 16 minutos e 20. Aparece como uma resposta mais plausível a questões dos processos. Ah, tá bom, eu pensei que era para acabar. Tá bom, obrigado. Tá bom. Aparece como uma resposta mais plausível à questão dos processos mentais na experiência estética. Então, eu vou dizer de novo, que eu acho que eu li meio no automático, não li. No entanto, a essa altura da pesquisa, a neurociência cognitiva da arte, ela aparece como uma resposta mais plausível à questão dos processos mentais na experiência estética. Agora, uma outra conclusão parcial que vai surgir agora dessa fala, que surge um pouco de repente, e que vai um pouco na linha do que a Rosângela falou agora mesmo, que me fascina bastante essa noção do qualia. Eu estudei isso em filosofia, como qualidades sensíveis à matéria, e tem um livro dos anos 50, do Etienne Souriau, que fala de correspondência das artes. Ele trabalha tudo baseado nessa noção de qualia, e que eu acho, apesar das minhas poucas leituras ainda de Ramachandran, que tem alguma coisa, que tem uma conexão bacana com a noção de rasa, né? Ainda que tenha diferenças, mas então essa como uma essência, né, capaz de evocar um humor específico ou como uma essência da arte. Então, tanto a rasa quanto a qualia evocam para mim a possibilidade da ciência auxiliar na revelação, no entendimento de estruturas primeiras ou arquetípicas no que diz respeito à percepção e à experiência estética, né? Então, quem sabe a estética empírica na figura da neurociência cognitiva das artes não seja capaz de fazer emergir essas estruturas no entendimento dos fenômenos estéticos e assim colaborar nesse emaranhado, nesse sistema complexo de entendimento dos processos perceptivos. É isso. Muito obrigado. Então, a gente podia chamar o pessoal da mesa de novo, para que a gente possa, então, abrir para perguntas. Rô, Luísa e Alexandre. Achei super bacana essa coisa da percepção, e
bom, gosto muito do tema, assim, então eu queria tentar fazer uma costura entre você e Alexandre, principalmente, claro, se Luísa tiver alguma consideração, mas tá, a pergunta é meio abstrata, assim, mas como essa coisa da percepção com esse contexto atual da hibridização e da coletividade que já foi levantada na outra mesa, junto com as práticas contemporâneas, elas exercem colocam a arte em outro lugar, né? Que não é mais uma arte da apreciação. Queria que vocês falassem, discorressem um pouco sobre isso, assim, de que situar a arte nesse lugar que já saiu um pouco desse lugar enfim, né, da sua apreciação, ainda mais apreciação não necessariamente estética, mas costurando com o que foi dito da percepção e disso. Obrigada pela pergunta. Acho que essa pergunta é realmente para os três, porque eu tenho certeza aqui que cada um terá uma opinião que eu acho que acaba coincidindo, né? É o seguinte, eu não faço a mínima ideia. O que acontece é que, do modo como a gente tem trabalhado, independe realmente do tipo de arte com o qual tu está trabalhando, os processos perceptivos, a forma de se relacionar com o mundo, de vivenciar, quer dizer, de experienciar qualquer processo vivido, né? Vivenciar é diferente de viver, né? Então, eles acontecem em qualquer âmbito, né? O que a gente vê simplesmente é que, cada vez mais, quando eu olho para essas experiências interativas, instalações do tipo sistêmicas em alto grau, quer dizer, não estou pensando num espaço fechado, estou pensando num corpo altamente conectado, um espaço altamente pervasivo, uma relação de corpo totalmente contaminada pelos trânsitos das conexões via internet e outras experiências de trocas corpóreas mesmo, estímulos corpóreos com outras pessoas. Quer dizer, eu estou pensando em vários graus de experiências de vida e de arte, né? Então, acho que o que tem acontecido é que a mesma coisa que aconteceu nos anos 60, dessa relação arte-vida, a gente olha hoje sobre um enfoque um pouquinho diferente, mas, de fato, estamos dizendo a mesma coisa. Porque o que a gente tem feito em arte muito reproduz, tecnicamente reproduz, mas, na verdade, a gente acha que está reproduzindo, a gente acha que está representando, mas a gente, na verdade, está alocando determinados modos de ver o mundo, de fazer as coisas, para um lugar que a gente chamou de arte. Por que ali é arte, no outro lugar não é? Ora, é contexto. Eu simplesmente não considero artista, isso eu já disse 500 vezes, não considero ninguém especial. É só um cara que é ali, cuja ferramenta é essa, e o resultado de trabalho ele chama de arte. Só isso. Quer dizer, eu acho que um matemático, um engenheiro, uma cozinheira, todos eles estão aplicando suas mentes, as especificidades de cognitivos que eles têm para aquelas atividades onde eles vão encontrar poética, onde eles vão encontrar estados sensíveis, onde eles vão aplicar suas subjetividades, onde eles vão perceber todo o entorno ali e vão vivenciar esse entorno que vai gerar essa construção do que é a vida deles. A diferença da arte é que nós estamos colocando aquilo que também é um sensível, uma subjetividade localizada naquele indivíduo e que é convertida, a subjetividade em si, num material de arte compartilhado, o que, em geral, não acontece com um engenheiro, por exemplo. Ele não acha que buscar nas suas entranhas, no seu pensamento, no seu modo de se relacionar com o mundo, interesse para a sua produção. A gente acha, só que os lugares estão todos naquele ali. A gente pensa, na verdade, que está colocando a subjetividade para fora. É mentira. Na hora em que a gente conscientiza a coisa, a gente já saiu do nível subjetivo. A subjetividade é um estado da consciência de qualquer ser humano. Então, para mim, não vejo muita diferença, não. Nem sei mais o que é arte. Não sei se algum dia eu soube. Não sei se respondi também, mas também não sei o que tu perguntou.
Essa é Rosângela. Não, deixa eu rolar. Tá bom. Perhaps if you look at it in another way, Também acho. Tá bom, né? you have to wear your earphones. Yeah. If you look at the artwork as a system, then you see the artist is objectifying his subjectivity into a shareable space where the relation between all the elements creates meaning. And I think if we start to look at the interactive or the digital artwork in that way, we get a better understanding of what we mean by subjectivity and how the aesthetic effects of that relationship work. And I'd just like to contribute that. Talvez eu não tenha deixado muito claro, acho super legal a tua contribuição, porque vai dentro daquilo que a gente está tratando. Um dos slides que eu coloquei era realmente uma representação de uma rede complexa. Nós temos trabalhado com sistemas complexos, e há uma coisa que é o conceito de subjetividade, onde eu entendo que realmente é essa a tua contribuição, isso que tu traz para a gente. E a outra coisa é o conceito do senso comum de subjetividade, é aquele que a gente trabalha como artista. Quando eu usei esse termo subjetividade, eu estou entendendo ele como um dos estados da consciência, um dos estados da pré-consciência. Então, nesse sentido, eu falava dentro da abordagem do Antônio Damasio. Mas, sim, para mim, a obra de arte é nada mais, nada menos do que um nó dentro de uma rede absolutamente complexa. Então, todos esses estados de percepção que fazem surgir experiências, todas elas estão prenhes de fazer emergir outras produções, outras relações, outras experiências. Quer dizer, não tem fim. É um conjunto, é uma semiose infinita. A semiose acontecendo dentro de uma rede complexa por si só. Acho que a gente pensa igual, na verdade, só a forma de colocar foi diferente. Obrigada. Vocês não vão falar sobre a Responde. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar à fala da Rosângela, mas eu gosto dessa... na verdade, a colocação do professor e da Rosângela em relação... Eu gosto dessa ideia da arte como objetivando a subjetividade, eu acho bacana, mas é verdade que, nessa segunda leitura do entendimento da subjetividade como um estado de pré-consciência, ela, de certa forma... Como posso dizer... Eu acho que ela vai de encontro, aquela coisa que você falou, vai de encontro, vai ao encontro dessa colocação. Mas eu estava pensando na questão da Paloma, e na minha leitura de neuroestética, é verdade que alguns desses nomes que são mais citados com mais frequência, por exemplo, Ramachandran, o Zec e o Kandel, eles têm essa tendência de olhar para a arte contemplativa, né? Eles se justificam, mas ainda a gente sente uma certa defasagem entre o discurso atual da arte contemporânea e a leitura esses pesquisadores, e que são pesquisadores de renome, né? Basta lembrar que Kandel tem um prêmio Nobel e tudo. Mas então isso talvez seja uma das razões dessa certa desconfiança que ainda existe em certos campos, essa reticência em relação aos estudos da neurociência ou
parte dos neurocientistas no território da arte. Mas aí depois, quando você vai escarafunchando um pouco mais, você vai vendo que tem alguns nomes, alguns pesquisadores que já tem uma abertura um pouco bem maior, e são neurocientistas também. Por exemplo, esse que é citado no texto da Rosângela e do Danilo, Bill Seeley, ele é artista plástico também. Então ele tem uma obra dentro do site dele, tem as obras. Então as obras contemporâneas eles expõem e tal. Então existem alguns contatos interessantes aí de pessoas que estão pensando, que estão fazendo essa conexão maior com a contemporaneidade. Acho que é isso que eu poderia colocar aqui agora. Bom, não é o meu lugar de conforto, né, pensar neuroestética, mas aí eu posso trazer um autor da filosofia que vai pontuar essa questão da subjetividade, que é o Simondon, quando ele articula o indivíduo com esse objeto técnico. Então, eu vejo, pensando enquanto obra, ele faz parte do meu processo de individuação, né? Então, é um movimento cíclico e iterativo, porque ele é uma instância do meu processo e, ao mesmo tempo, ele pode, num encontro meu e dele, me jogar para um outro lugar, para uma outra direção, ele ser vetor de um outro movimento, né? Então, eu não vejo a arte como esse lugar descolado, né? Eu vejo como esse momento todo, e a tecnologia ela é histórica, então eu vou, né, me organizar a partir desses objetos que estão em torno de mim, né? E aí o artista se organiza com e a partir, porque esse objeto é produção minha, né? É isso. Queria para Luísa Paraguai. Eu sou mestranda de texto moda, né, da EASH, e obviamente, né, eu tenho lido muitos dos seus artigos, e assim, numa fase inicial você começou suas obras com as vestes, e essa última foi uma coisa mais do espaço, né, do Immobility, junto com Paulo Costa. E aí eu queria saber se um relato teu, se isso tem algum percurso, assim, um processo de exteriorização do sujeito, e até, né, que a Rosângela falou, né, de um processo, né, de uma conscientização, né? Eu queria só um relato teu. Bom, eu posso dizer que a minha preocupação ela sempre se dá nessa relação do corpo-espaço, né? A tecnologia ela vem para mim em momentos distintos, articulando, né, conformando, e eu a partir da tecnologia deformando e criando essa relação. Então o vestível para mim ele é uma forma de expressão que eu fui pesquisar no doutorado, e eu posso dizer que o percurso ele foi para tecnologias móveis, quer dizer, ele é do corpo, ele vai para as interfaces que estão no corpo, mas não tão sobre, né? E se eu me deparo, né, se você vai pesquisar autores para falar do carro, né, o carro ele é esse outro invólucro, né, que articula o meu cotidiano. Então, eu acho que a gente tem distintas interfaces, invólucros, né, mais próximos e mais perto do corpo, para discutir essa construção do espaço, né, do meu corpo no espaço. São bubbles, né, né, e a gente vai se movendo e escolhendo. E aí, enquanto escolha, é o que me angustia, que me coloca, né? Tá bom? Mas eu ainda tenho projetos de vestíveis. A Águeda Carvalho está aqui também, ó, e a gente tem projetos em parceria. Então,
isso é uma questão que me coloca também. Obrigada, viu?